Olá, meus amigos do Logoscast, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa. Você aí que está nos assistindo de casa, do trabalho, de qualquer lugar onde você esteja. Hoje nós teremos mais um estudo da Bíblia por meio de uma conversa divertida, bem-humorada, onde nós estamos explorando a nossa lição da Escola Sabatina, a nossa lição de jovens. E eu tenho comigo aqui uma convidada muito especial e também o meu amigo de sempre, com quem eu tenho o prazer de dividir a apresentação do nosso podcast. Juanderson, dá um alô pro pessoal que está em casa aí. É isso aí. Olá, pessoal, tudo bem? Você que já está conectado aqui no Logoscast, esse que é o podcast oficial, só temos nós. E nós vamos estar aqui tendo um bate-papo com uma pessoa muito bacana, muito legal do nosso ciclo de amizade, abordando um tema especial. Experimente o perdão. E nós queremos dar nosso boa noite à nossa amiga Letícia. Boa noite, tudo bem com vocês? Como os meninos já falaram, eu me chamo Letícia, popularmente conhecida aí como Letícia Ramos, espia. E eu tenho 25 anos agora, recém-inteirado. Faço faculdade lá na UFAM, né, a Universidade Federal do Amazonas. O curso de enfermagem, já estou no 5º período. Aí daqui a pouco vocês já vão ver uma enfermeira, talvez. Já é formada como técnica, né? Eu sou formada como técnica, exatamente. Tem alguns cursos aí também na área da saúde. E na igreja, eu atuo atualmente como diretora associada / secretária da Escola Sabatina. Atuo também no Ministério de Louvor da minha igreja. Sou professora do Juvenis. O que mais? Faço parte da recepção também. Então, esses aí são os meus ministérios. E além do local, eu também sou regional de música. Então, a gente ajuda a igreja aí nesse sentido realmente de programações a nível da cidade mesmo, da igreja adventista. A gente tá incluso, a gente está fazendo algumas apresentações para honrar o nosso Deus. Amém, muito bem. Já que você citou aí, eu disse assim, nós vamos explorar os talentos, né, da nossa convidada e eu sugiro que a gente cante logo uma música para a gente começar na voz marcante da Letícia, pode ser? Pode ser. Vou te contar de um amor
te esperar pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é seu lugar. Amém. 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 Só no solinho Eu ele. passaria a noite todinha aqui só curtindo o som. Graças a Deus. Amém. Amém. Gostaríamos de aproveitar e oferecer a você, totalmente grátis, a revista Eu Creio, revelando a Palavra de Deus. Uma excelente leitura para você que quer conhecer mais sobre a Palavra do Senhor. E também um estudo bíblico personalizado para você com um de nossos instrutores. Para isso, basta entrar em contato pelo número 97 99144 4342 ou ler o QR Code na tela. Fique à vontade, teremos maior prazer de atender você. Revista Eu Creio, revelando a Palavra de Deus. Amém. 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 Só no solinho Eu ele. passaria a noite todinha aqui só curtindo o som. Graças a Deus. Amém. Amém. Amém, né? Eu também me empolguei, eu acho, né? Vamos lá, voltando ao nosso tema aqui, que é um tema até cotidiano nosso, né? Perdão, e é uma coisa que ou a gente já foi perdoado ou a gente precisou perdoar. E para a gente entrar no tema, eu quero que a gente vá logo abrindo nossa Bíblia, Mateus 18, do 15 ao 17. Enquanto vocês encontram aí, a gente já vai se preparando, e você aí de casa também, você pode ir elevando seus pensamentos a Deus para que nós venhamos buscá-lo em oração. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir você, ganhou seu irmão. Ou melhor, se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas, se não ouvir, ele ainda com você, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Muito bem, a gente vai fazer a leitura comentada do texto, e eu observei uma coisa aqui que logo no início ele fala que, parafraseando aqui, que é o ofendido quem deve buscar o ofensor. A gente sempre pensa que a pessoa, né, que ofendeu é aquele que tem que ir lá pedir o perdão, é aquele que... Mas, na verdade, a gente precisa ir buscá-lo com o mínimo de publicidade possível. Essa é a verdade. E no final ele fala assim, ó, sobre os gentios. Né? Quem são esses gentios? De que forma ele se refere a essa questão aí dos gentios? Os gentios daquela época eram os não-judeus, né? Sim, Então, na época eram não-judeus. Quem não era judeu era considerado gentil. Os fracos na fé, né? Que não entendiam, realmente precisavam do conhecimento ali. Exatamente. Inclusive, Efésios 4, 17 ao 18, ele fala, né, a respeito, ele nos dá essa resposta aí de quem são os gentios e de que forma a gente deve agir para com essas pessoas. Oremos. Amado Deus, nós te agradecemos por esse privilégio, Senhor, de nós conversarmos aqui um tema muito especial sobre experimentar o perdão. Nós te pedimos que o Senhor venha colocar no nosso coração para nós sermos perdoadores e também pedirmos perdão das pessoas que nós ofendemos. Nos ajude a ser semelhante ao Senhor, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Efésios 4, 17 ao 18. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido,
separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então a gente pode perceber aí, né, que esses gentios são realmente, como a Letícia bem falou, né, são os fracos na fé, aqueles que estão obscurecidos, né, no seu entendimento. Sabe uma coisa interessante, sabe, a gente continuar? Eu acho que até estender essa pergunta para Letícia. Por uma vez eu conversando com alguém, e eu falei, né, assim, olha, como é que lida com a questão... Eu tava tratando sobre a questão de disciplina na igreja, né, que algumas igrejas eles têm esse ato no seu manual para disciplinar algum irmão, caso seja necessário, mas não é o desejo da igreja nem nada. É uma forma da gente até mesmo ajudar o irmão com isso. E aí eu me baseei justamente no verso que nós lemos, né? E falei assim, olha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir até o irmão e tentar salvá-lo. Caso não dê certo, eu chamo mais uma ou duas pessoas comigo e vamos tentar salvá-los. Caso ele se recuse ainda, a gente comunica a igreja e aí se ele não ouvir a igreja, aí a disciplina acaba vindo. E aí a pessoa perguntou assim, então quer dizer que lá na tua igreja tem 3 chances da pessoa se arrepender. Uma indo você, indo 2, ou depois a igreja indo repreender lá. Eu falei assim, olha, isso foi a orientação que Jesus ele deixou para todos nós, entendeu? Aí eu queria saber da Letícia em relação a isso. Baseado nesse texto, até na tua opinião, até quantas vezes nós temos que ir tentar salvar o nosso irmão, até ao ponto da gente, não, deixa ele pra lá, ele quer continuar nessa vida aí, então... Começando já assim, com o pé na porta. Não, ele já veio tchau. Mas eu acho que é uma questão realmente bem delicada, né? Eu acredito que, assim como Jesus, a gente ainda vai abordar isso, sobre a questão da quantidade de perdão que a gente deve dar a alguém. Mas nesse sentido, realmente, eu apoio também o posicionamento da igreja de ir ter com seu irmão, para conversar com ele realmente, dar-lhe as orientações necessárias, o apoio, às vezes até mesmo somente o ouvido, porque os boatos que chegam pra gente nunca são os que realmente é. Então a pessoa ela tem a oportunidade de se defender, de falar realmente aquilo que aconteceu, de fato e de verdade. E aí depois trazer a outra pessoa, né, que talvez também tenha uma certa influência com aquela pessoa ali. E também para servir como testemunho. E a igreja, por fim, né, realmente ali, o último ali, digamos, tentativa para chamar a atenção daquela pessoa. Mas em questão de perdão e em questão de buscar o seu irmão realmente para salvar, eu acredito que não tem quantidade de vezes. Muito bem. E aí o próximo texto que a gente vai ler vai falar exatamente sobre isso, né? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Lá em Mateus, ainda é o capítulo 18, verso 21 e 22. Aí é uma conversa de Pedro com Jesus, Com Jesus, né? exatamente. Eu acho bacana, acho que a gente vai até abordar isso aqui, o contexto em que esse diálogo aconteceu, em que eles acreditavam na época, e é muito interessante a resposta que Jesus dá também, que faz aqui com outra parte da Bíblia. Ele diz o seguinte, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Uau! Muito bem, olha só, os rabinos e fariseus, eles, né, tinham o costume de dizer que a gente tem que perdoar ali 3 vezes, né, baseado no texto em Amós, que fala lá, né, que Deus deu 3 chances para o povo de Israel, não sei mais o que. E aí Pedro, ele é mais generoso, né, ele fala o dobro e mais um, né, ele fala 7, e aí a resposta vem e quebra ali totalmente. E sabe outra coisa curiosa? É porque, por exemplo, assim, o dobro de 3 é 6. O dobro de 3 é 6. Mas na cultura dos judeus, esse 6 era o número de homem. Sim. Então, assim, vou colocar mais um, porque ele era 7, porque 7 é justamente o número da perfeição. Então Pedro queria, digamos assim, fazer a linha com Jesus, né? Não, vamos colocar aqui 7, que é a questão perfeita, que é a perfeição de Deus. De Jesus é sensacional. Sensacional. E nem cola mais, vocês têm todos os comentários já. Mas aí, desse daqui você não escapa. Letícia, para você, quais são os aspectos mais desafiadores do perdão? Mas peraí, vamos voltar aqui à questão do Pedro ainda. Porque eu acho que a galera de casa realmente precisa entender o significado da resposta de Jesus para Pedro. O que acontece?
O Juan contou o contexto aí e tudo mais. E para a tradição judaica, realmente, eles acreditavam que o máximo que deveria ser perdoado era 3 vezes, de acordo com Amós, capítulo 1, né, verso 1 a 13. Vai falar sobre o perdão de Deus, mas na 4ª vez Deus foi lá e castigou, digamos, aquele povo. Só que é o seguinte, Pedro, ele tinha muito, acho que uma questão de orgulho, muito. E aí ele queria ser o bambambam, o taus. Então quando ele falou assim 7 vezes, além daquilo que o Anderson falou, eu tenho certeza que no íntimo dele ele se vangloriou. Entendeu? Então Jesus ele veio justamente para quebrar esse orgulho de Pedro. Ele esperou o elogio, né? Ele ouviu um parabéns de Jesus. Exatamente. Nossa, eu imagino Pedro lá falando, Senhor, mas é 7 no íntimo dele, ele falando assim, agora vai Jesus, fala aqui pro teu filho aqui, ó. Não. Fala que E eu tô aí, de fala aí parabéns que eu tô pros de outros parabéns, ouvirem fala. aqui. Fala assim, ó, vocês têm que ser igual o Pedro. Esse aqui é o meu discípulo, entendeu? Então Jesus ele veio justamente para quebrar também, além de responder essa pergunta de Pedro e das pessoas que estavam ali, ele veio para quebrar o orgulho de Pedro. E sobre a sua pergunta, quais os aspectos mais desafiadores? Eu acho que eu vou sair um pouco aqui da caixa. Para mim, eu tava analisando, realmente refletindo sobre, e eu acho que um dos aspectos mais desafiadores, em primeiro lugar, é admitir que você tem ódio. Porque é complicado. Mas como assim, Letícia, ódio? Não, eu só tenho um sentimento A ruim ira em da relação semana àquela passada pessoa. aí, ó. Exatamente. Inclusive, parabéns, Eduarda. Suas colocações foram maravilhosas. Inclusive, a gente vai entrar no tema um do outro, assim, porque é muito correlacionado. Mas voltando, admitir que tem ódio de uma pessoa é muito difícil pra gente. Por quê? Principalmente pra gente que é cristão. Porque ódio é uma coisa muito forte. Ah, não, eu só tenho um sentimento ruim mais ou menos ali por aquela pessoa, mas ódio não. Então eu acredito que na primeira instância, admitir que você odeia aquela pessoa já é meio caminho andado. É um dos aspectos, né, dessa situação. Segundo, é entender que perdoar não é esquecer. A gente vai destrinchar, né, na nossa conversa. Terceiro, a questão da restauração da confiança. Será que no momento em que eu perdoo uma pessoa, eu preciso estabelecer laços? Né? São as perguntas realmente que as pessoas fazem. E as pessoas têm a relutância, nós temos a relutância realmente de perdoar porque a gente acha que precisa esquecer, porque a gente acha que precisa voltar a ser exatamente da forma que era. E é um texto, né, em Romanos 5:20 que ele vem falar a respeito disso, né? Você falou aí, primeiro é a gente reconhecer, né? Reconhecer que tem ressentimento, reconhecer que tem um sentimento que é desagradável, que é negativo para com outra pessoa. Mas aí Romanos 5:20 ele vem falar, né, que aonde há muito pecado também a graça ela deve ser, a graça ela também vai superar, né, esse estrago do pecado. Eu tenho uma tirinha aqui para a gente comentar que vai inclusive nortear a nossa conversa daqui para frente, quando a gente for ler o próximo texto de Mateus 18, 23 e 35. Vocês têm a lição da Escola Sabatina, né? Então acompanha comigo aí. E você acompanha na tela aí. Eu acho engraçado nessa tirinha que isso lembra de uma parábola que Jesus contou, né? E aí um camarada orando a Deus, ajoelhado, Senhor, por favor, me perdoe. Aí, tudo bem, né? No outro quadro seguinte, que você está vendo aí na tela, você vai pagar caro por isso. O cara que pediu perdão agora, tendo uma cobrança exagerada ali, talvez seja a esposa dele, de uma outra pessoa. Eu acredito que a tirinha, eu acho interessante, na verdade, que uma coisa tão pequena possa transmitir algo tão profundo, né? E eu vi aqui algo como Jesus vai te perdoar se você não perdoa? A oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é justamente, seja você católico, porque quando eu era católico eu aprendi dessa forma. Assim, olha, Pai Nosso está no céu, de casa seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso que a gente dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A Bíblia vai trazer, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí então, Senhor, eu estou te pedindo perdão, porque eu estou dando perdão também.
Entendeu? Então isso é justamente a oração do Pai Nosso. Assim, olha, Senhor, eu estou pedindo perdão aqui, eu estou reconhecendo que eu errei e tudo mais, mas eu não vou dar perdão pro outro. Então é complicado isso aí. É isso que a Tirinha vem trazendo. E para a gente explorar mais essa figura aí, essa imagem, vamos ler Mateus 18, 23 a 35. E aí a Letícia pode ler para a gente esse verso. É um pouco extenso, mas a gente precisa ler na íntegra aqui. Ou a gente pode ir lendo e ir comentando, né? Fazendo comentário aqui. Mateus 18, 23 a 35. Já? Vamos lá. Leiamos. A parábola do credor incompassível. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe uns que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou-lhe: ser paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: pague-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceu-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o Senhor, chamando-lhe, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. E aí nós temos algumas figuras aqui, né? Que é o rei. Nós temos aí um servo, né? Que é um servo aí da casa real. E nós temos um conservo, que é o servo do servo, posso dizer assim, né? Servo. E aí, eu gostaria que vocês falassem, comentassem com a gente aqui a respeito da figura do rei e o que ele representa aí nessa parábola. Pode falar. Não, pode ficar à vontade, deixa os comentários. Quando a gente lê aqui, né, os versos, a gente vê claramente o rei como a figura de Jesus, a figura de Deus que nos perdoa. E essa parábola, ela é muito bonita, na realidade, porque o que acontece? O que esse rapaz estava devendo não foi colocado ainda. Eu estava fazendo algumas perguntas e não tem um preço realmente estabelecido para essa quantidade aqui. O que a gente sabe é que era muito, muito, muito alta a dívida. Era impagável. Quando ele fala assim, né? 10 mil talentos. 10.000 talentos. E Salomão, ele recebia 666 talentos por ano. Uhum. E a dívida... Como que um cara consegue uma dívida de 10 mil talentos? Que Tava correndo juros. é mais do que o salário de um rei do ano. Um dos reis mais ricos, né? Da história de Israel. Eu acho que Jesus, ele colocou justamente essa... Porque na Bíblia a gente sabe, existe muita hipérbole, que é esse exagero, para justamente dar intensidade a algo. Então quando Jesus ele coloca 10.000 talentos, você, isso é um exagero, tá exagerando. Era para que o povo percebesse o tamanho que era a dívida daquele homem. E sabe uma coisa interessante que eu percebo no verso? Você falou muito bem que o rei da parábola apresentava Jesus, apresentava Deus, que está pronto para nos perdoar e tudo mais, ainda que os nossos pecados sejam muito grandes, sejam... Deus, ele é capaz, Jesus, ele quer nos perdoar, isso fica muito claro, mas ele também traz juízo. Sim. Ele traz juízo para aquelas pessoas que não têm a humildade de pedir perdão, né? Então tem esse ponto de vista que o mesmo Deus que está pronto para nos perdoar, seja de qualquer pecado, isso tem que ficar bem claro na nossa mente, que ele quer perdoar, está apenas uma oração de distância de nós, mas ele também traz juízo para as pessoas que não se arrependerem. Exatamente. E aí nós temos o outro personagem, né? Que era aquele que devia ali 100 denários, né? 100 denários, que era uma dívida infinitamente menor do que... Menor, né?
E aí ele Que chega era e... 9.900 vezes menor. E aí, como a gente explicar essa atitude daquele que pediu, olha, rei, ser paciente comigo, e ele ainda fala assim, eu vou te pagar, mesmo sabendo que era uma dívida impossível de ser paga. Como a gente pode visualizar essa diferença entre uma dívida e outra, e a percepção de cada um com relação a seu próprio erro ou a sua própria dívida, por exemplo. Exatamente. Eu acho muito interessante, na realidade, isso aqui, porque o próprio texto tem algumas palavras, né? A gente sabe que a Bíblia foi escrita em aramaico, grego e hebraico. Então, algumas palavras aqui, elas são chaves. Por exemplo, quando fala no verso 27, e o Senhor daquele servo compadeceu-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Essa palavra, eu esqueci realmente a palavra dela, mas ela significa que aquele rei, ele tinha cancelado a dívida daquela pessoa, daquele servo, certo? E a questão de perdoar ou não é que aquele ser humano ali, na realidade, o servo, ele não se sentiu perdoado. Ele não sentiu. Ele sentiu apenas que houve um rolamento da dívida, um adiamento daquela dívida, entendeu? Mesmo que o rei havia falado para ele que ele estava perdoado, que estava saudado aquilo dali. Mas pelo fato de ele não se sentir perdoado, ele acabou não perdoando outra pessoa. Então a gente vê aqui a crise, na realidade, né, de quando a gente não sente que realmente é perdoado, principalmente pelo perdão divino mesmo. E ali talvez é uma falta de percepção de que Deus ele nos perdoa, né? Sim. Ou até mesmo a falta de percepção de que a gente comete erros e de que a gente erra. E quando a gente olha o erro do outro, parece ser muito maior do que o nosso, né? Exatamente. E aí eu tenho uma outra pergunta aqui para Letícia, né? Ela falou aí a respeito de cancelamento da dívida. O perdão, assim, ele pode ser cancelado? Acho que há cancelamento de perdão. Como é que pode, Que né? pergunta, hein? Não, eu digo, não, te perdoo, mas eu posso voltar atrás de quando eu perdoo alguém? Te sendo mais- desperdoar, né? Desperdoar, né? Então tu perdoou de verdade? Eu acho que aqui entra a questão já do perdão provisório na cabeça das pessoas, né? Eu te perdoo, mas não vacila, de novo. Entendeu? Eu acho que entra nessa situação aqui. A condição do perdão, às vezes, ela é um pouco provisória, ou seja, do perdão não, do pedido de desculpa ali, ou do que a gente acha que é perdão. Porque o perdão, ele vai além disso, realmente, sabe? Ele vai além dessa coisa momentânea ali. Se o pecado ele é registrado, né? Registrado no livro dos céus, significa então que o perdão tem registro? O perdão não apaga? Né? Apagar o pecado? Eu por muito tempo eu preguei que quando nós somos perdoados, os nossos pecados eles são lançados no fundo do mar e Deus esquece e tudo mais e passou. E não é assim não. E é o que tá na Bíblia, né? Só que a partir do momento que eu li esse texto, eu tive uma percepção um pouco diferente. Não é que Deus vai ficar te lembrando que você é um eterno pecador, né? Mas sim que o peso da culpa, na verdade, ele é lançado no fundo das águas. Né? É a condição de pecador por conta daquele erro. Esse foi o entendimento que eu tive a partir do estudo da lição de agora. Porque se o pecado está registrado no livro dos céus, significa que um dia esses livros eles serão abertos e eles serão expostos, né? E aí a gente vai ter a confirmação, né? Se esse pecado realmente ele foi perdoado, porque nós nos arrependemos e cumprimos todos os passos do perdão, e ali a gente vai para a glória eterna, ou então esse pecado vai se configurar em um juízo eterno de condenação, né? Então eu tive uma nova percepção a partir do estudo que é feito, né? A partir dessa lição aqui. E aí eu tenho uma outra pergunta para a Letícia, para vocês dois aqui. Como se configura, na verdade, essa condição de perdão provisório que a gente acabou de falar aqui? Perdão provisório. Não, acho que é semelhante àquilo que você falou. É um pedido de desculpa, não é nem um perdão mesmo, entendeu? Tipo, não, tá de boa, mano, vai lá. Mas tu vacilar de novo, aquele mesmo sentimento, aquela mesma... a mesma pena vai recair sobre ti, entendeu? Então acho que baseado nessa linha aí. Mas aí seria um perdão verdadeiro? Essa é a questão. E o verso mesmo traz a resposta pra gente. No verso 35 diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, Exatamente. olha
a lapada que a gente ganha. Então não existe esse negócio de perdão provisório, né? Existe uma mentira, na verdade, que você conta, às vezes, pra você mesmo. Pra você, verdade, ó. Você se engana achando que perdoou aquele irmão de verdade, realmente. E aí, como é que Deus nos trata em situações semelhantes? Será que o perdão divino ele é instantâneo? Ou será que existe um processo ali de perdão? Eu acho que é baseado aqui na parábola, na atitude do rei, sabia? Como você trouxe aí o significado da expressão lá. Ele abandonou mesmo ali, foi algo ali... Porque Deus não vai ficar remoendo aquela ofensa Deus não que é a gente gente, causou né? por ele não é que nem nós. Então, eu acredito que o perdão, ele é instantâneo sim, é tal qual o rei teve aqui com o camarada. Ele pediu perdão, ele disse, não, tá de boa então tá perdoado a tua dívida. Mas só que nós, seres humanos, como vocês falaram no início, talvez não sentimos esse perdão imediatamente. Entendeu? A gente ora a Deus e tudo mais, mas em algum momento talvez aquele peso ainda fique, será que eu fui perdoado? Entendeu? Aí às vezes a gente fica orando, pedindo perdão pelos mesmos pecados várias vezes por conta disso, porque nós não sentimos aquele perdão. Interessante. E isso vai acontecer ainda de novo com a gente diversas vezes no tempo de angústia de Jacó, né? Porque a gente vai duvidar da nossa salvação ali, de que nossos pecados realmente foram perdoados. Então é algo realmente complicado. Então não existe essa questão do perdão provisório, galerinha de casa aí. Talvez você tenha mentido pra você mesmo, achando que você tinha perdoado. Foi até nobre da tua parte pensar isso, mas eu acredito que o perdão ele tem um processo, né? Primeira coisa é você reconhecer que você errou realmente, principalmente quando é essa questão realmente do nosso pecado para com Deus. Então, você reconhecer que você errou, pedir perdão realmente e não tornar a fazer mais aquilo. E aí eu tenho alguns textos para reflexão aqui, mas antes eu queria que vocês me respondessem o seguinte: o que tornou o perdão de Deus real para vocês? Assim, é uma pergunta um pouco pessoal mesmo. Complexa. Caraca. Assim, uma experiência de vida, talvez, alguma coisa que tenha acontecido que você realmente sentiu ali, não, Deus, ele está agindo aqui de uma maneira que eu tô sentindo que o Que é perdão, Deus, né? que o perdão é real. Como foi na tua experiência? Só pra gente se basear. A carta reversa. Vocês estão jogando Uno, né? Eu lembro de uma fase na vida, né, da minha adolescência, em que eu estudava na escola Maria Almeida e eu não saía muito para brincar na rua. A mamãe sempre criou a gente dentro de casa e a gente saía pouco para brincar. Jogava bola aos domingos, às vezes. Por isso que tu é branco, assim, que não pegava sol. Jogava bola, às vezes, no campinho de pó de serra ali, perto de casa. E eu lembro que uma das minhas brincadeiras era a bolinha de gude, né? A famosa peteca. Peteca. Só que eu escondia minhas bolinhas, porque eu tinha medo da mamãe encontrar e dizer assim, isso é brincadeira de menina de rua, não sei mais o que, né? Aquele preconceito, né? De mãe. E aí eu escondia minhas bolinhas. E eu era bom, né? Era mais ou menos. Escondia bem, né? E aí eu lembro que na escola tinha um camarada que ele era melhor do que eu. Um colega de aula, e eu era bom, mas ele era muito melhor. E eu, esperto nem nada, né? Eu disse, eu não vou competir com ele, né? E aí eu cheguei com ele e disse... Francinei o nome dele. Se ele estiver assistindo aí, não sei... Quem sabe um dia, né? Ele assiste. E aí eu disse, Francinei, queremos você aqui um dia. Você sabe que o único que pode bater de frente contigo sou eu, né? Então vamos unir forças, né? Aí eu comecei a dividir as minhas bolinhas com ele, só que eu parei de jogar, e quem jogava era o Francinei, eu já não jogava mais. Quem jogava era ele. E aí você sabe que quando a gente deixa de praticar, a gente vai perdendo o jeito, né? Vai perdendo a manha. E aí ele ganhava as bolinhas lá e dividia comigo, que nem o pica-pau, né? Um pra você. Um pra Dois você, pra mim. 2 pra mim. E aí, uma certa vez, o Francinei, vou te entregar, ficou de recuperação. Os alunos que passaram direto saíram e eu peguei as bolinhas e fui... Tava na peteca direto e estudar. E fui jogar, né? E o Francinei lá dentro da sala de aula. E resultado, perdi tudo. Todas as bolinhas eu perdi, porque eu tinha deixado de praticar. Aí eu
O Francinei saiu da sala de aula, chegou lá. Cadê? Tu ganhou? E aí, cadê as nossas bolinhas? Nossa! Eu disse, mano, se foi tudo. Ó. E ele tinha um book, né? Book de aço. Que era a única bolinha que ele levava. Porque as bolinhas que ele jogava, obviamente, eram as minhas, que eu era um agente ali, né? Eu patrocinava e ele jogava, Ele né? era o atleta, Isso, né? ele era o atleta. E aí ele pegou a bolinha, a única que ele tinha, e ele emprestou uma outra bolinha para ser o mate, né? O Pra ir mate. lá. E o homem era tão bom que ele acertava aquele lance assim, ó, com a bolinha 2 palmos de altura aqui, a outra aqui embaixo, em cima da sarjeta ele acertava. Então ele Gente. acertava tudo. O cara era Rapaz, era Francinei forte, se hein? tornou medalhista de ouro olímpico na Rapaz. peteca. Se fosse tiver olímpico, os Jogos Olímpicos se o aí, esporte fosse olímpico, ele seria medalhista, com certeza. E aí ele recuperou todas as bolinhas ali, as nossas, né? As dele também, que eu tinha perdido junto. E ele recuperou tudo e toma aí. E pegou as dele de volta. Então, é uma experiência básica e simples, mas para mim isso é uma experiência de perdão. Beleza, tu perdeu, você vacilou, mas daí que eu vou recuperar tudo aí que você perdeu. Então, nos para mim, praguejou em cima de ti, né? então essa é uma experiência para mim que foi uma coisa que eu senti ali. Cara, eu fui perdoado. Eduardo, Eu fui também. perdoado, eu ainda recebi de volta, mesmo eu tendo perdido. E depois disso aí, tu, digamos assim, continuaram na sociedade ainda? Ou não? Cada um foi pra um lado? Dessa vez continuou, né? Porque eu tava ruim já, né? Eu tô me sentindo entrevistado agora aqui, mas o convidado Não, a história foi boa. Achei interessante. o convidado é Porque Letícia. entra justamente no ponto que a gente vai abordar daqui a pouco, que perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Fingir que nada Ainda aconteceu. que o Francinei tenha te... Não, ele ficou de lado comigo. Pois né? é, Ficou- entendeu? Ele nesse mesmo... Poxa, eu perdoo tu ter perdido todas as bolinhas que a gente demorou meses conquistando e tu perdeu numa tarde e eu te devolvi, eu conquistei tudo de novo, mas não significa dizer que você não vacilou, que você não tenha perdido todas as bolinhas que a gente demorou meses conseguindo. Mesmo que assim. Droga. E só uma pergunta. Ele falou em algum momento, tipo, eu te perdoo. Não, eu desculpo você por você ter feito isso. Não, ele não falou. Ele mostrou a atitude. É demonstração, é ação, né? Passei por alguns momentos da minha vida que eu falei, Senhor, eu sei que isso aqui é a tua vontade, mas eu não quero seguir ela. Eu cheguei ao ponto de falar assim, Senhor, eu sei que isso aqui é o certo de se fazer, que isso aqui é o caminho que eu devo seguir, mas desculpa, eu não tô querendo seguir ele. E aí, um momento conturbado da minha cabeça, e aí depois Deus falou assim, não, tu deveria seguir mesmo. E aí foi no momento que eu caí na real, né? Depois eu pedi perdão, Senhor, eu estou arrependido do que eu falei muita besteira naquele dia. E imediatamente senti uma sensação de paz. Que bênção. Sensação do tipo, saiu um peso dos meus ombros e eu consegui, tipo, tem quando a gente dá uma respirada fundo, o cara chega, carregou trabalhou como ajudante de pedreiro, tá lá nas últimas lá e alivia. Foi justamente a sensação que eu recebi naquele momento. A partir do momento que eu reconheci que o que eu tinha falado pra Deus era ridículo, era algo no momento da ira, no momento do desespero, alguma coisa do tipo. E depois Deus ele me acalmou dessa forma. Eu senti realmente o perdão de Deus acontecendo ali. Eu vou contar, acho que um evento traumático mesmo, assim, que ficou muito na minha cabeça e eu me culpei durante muito tempo. Mesmo sendo perdoada, de certa forma, sabe? Acho que foi ano passado. Ano passado? Não, ano retrasado. A gente estava à frente do Gaviões do Vale, do Clube de Desbravadores. E os meninos tinham, os diretores, eles precisaram ter viajado. E aí o clube ficou sob minha responsabilidade. E era o Desbrava Music. Grande, Desbrava Music Minas ali. E a gente foi pra cantar, a gente tinha ensaiado e tudo mais, tava tudo certo, nada errado. Só que no momento em que os meninos foram cantar, o nosso playback não pegou. E aí o sonoplasta do dia lá pegou e tacou outro playback em cima, né, dos meninos. E eu não percebi isso. E aí os meninos começaram a cantar e ficou totalmente fora do tom. Totalmente fora do tom. E a gente perdeu. E não, a questão não foi nem a gente perder, sabe? Mas a decepção visível no rostinho dos meninos. E aí eu já esperava realmente ser
crucificada mesmo, assim, com palavras muito duras. Porque o diretor daquela época, ele era muito estressado, entendeu? Então, Quem era esse diretor, quem era o será? diretor dessa época? Ele tinha ido pro congresso Quem em era esse Macapá, diretor? e aí ele tava no avião, na hora Quando ele soube. quando eu soube. Olha, eu me entreguei, ó. Já dá pra perceber, né, que todo mundo é friends aqui. Então, eu realmente esperava muito. Só que, vamos logo abrir o jogo? Por favor, fica à vontade. O fato de ele não ter falado absolutamente nada foi a forma que eu vi que ele tinha entendido que eu não precisava daquilo, que eu precisava urgentemente me sentir aliviada. Então, eu acho que no momento que a gente conversou sobre isso, e eu falei assim, me desculpa, eu tava desesperada. Poxa, é o Gaviões do Vale, né? A gente tinha um certo renome e tudo mais. E eu tava destruída mesmo mentalmente. Caraca, eu fiz isso. E aí no mesmo dia a gente teve uma apresentação ainda. Os meninos estavam abalados ainda pela apresentação do Desbrava Music. E a gente foi pro centro de evento. Então tudo aquilo tava assim me consumindo. Eu cheguei com ele, eu conversei. Falei assim, me perdoa, de verdade, eu não queria isso. Quase que eu chorei. Eu chorei? Não lembro se eu chorei. Que é difícil chorar. E aí ele falou assim, não, eu pensei de verdade em esculhambar contigo, mas acho que foi Deus que tocou no meu coração e falou assim, não, ela já tá se sentindo culpada o suficiente. E às vezes a gente pensa assim que esse sentimento de culpa, se a gente olhar pelo lado positivo, que não tem muita coisa positiva nisso, às vezes é estabelecer uma consciência para que não aconteça de novo, né? Isso nos traz uma prevenção, é a gente ficar prevenido e atento. Dizer, não vou errar de novo nesse ponto, porque eu sei a sensação que é, né? Depois ali para contornar tudo isso. Foi exatamente o que eu E a falei. gente aprende. Foi exatamente o que eu falei pra ela. Ela tava esperando já. Eu explodi com ela. Eu olhei pra ela e falei assim, olha, a tua consciência já tá te massacrando o suficiente. Porque a gente sente a culpa sobre nossas falhas, nossos erros, sejam eles coisas do nosso trabalho, do nosso estudo, seja no que for. A gente sabe onde dói, como o Sérgio falou. A gente sabe o peso, o tamanho da culpa que nós estamos carregando. Então não precisaria uma outra pessoa chegar e apontar os erros que você já sabe que cometeu. Entendeu? Então, posso extrair dessa experiência nossa, né? A do Juan é um pouco diferente, foi mais aquela interação com Deus mesmo, e no nosso Mas caso... eu posso falar de pessoa também, eu acabei de me lembrar tu aqui. vai já falar. E o nosso caso, assim, a gente sentiu o perdão de Deus através de outras pessoas. Que foram agentes ali necessários naquele momento. Conte aí. Não, era justamente isso. Às vezes a gente acha, por exemplo, que omitindo algumas histórias, algumas coisas da outra pessoa é o melhor a se fazer. E depois que, digamos assim, que usando o dialeto popular, casa cai. e aí as pessoas que a gente não queria que soubesse acabam descobrindo, a reação dessas pessoas acabam trazendo alívio a nós. Poxa, não queria que tu soubesse, eu tava escondendo essa história pra ti, pra comer da tua reação, e a pessoa chegar e falar assim, olha, apesar de você saber que você tá errado, eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui, não estou aqui pra te julgar, eu tô aqui, óbvio que eu não concordo com o que você fez, eu queria que você tivesse me contado, mas a melhor coisa que eu posso fazer agora é te apoiar. Você sabe onde você errou, e eu tô aqui não pra passar panos quentes ali naquela situação, mas pra dizer que mesmo com o seu erro, eu tô aqui pra te acolher. Isso eu até falei pro senhor, menina, tu não sabe como eu fiquei feliz em ouvir isso de ti. Tanto que eu não queria que você soubesse, mas agora que você sabe, você é uma das pessoas que tá me apoiando, que você tá cuidando de mim, e isso é maravilhoso, uma sensação ótima. Muito bem. Eu separei alguns textos aqui para o nosso comentário e para a reflexão, que eles inclusive foram extraídos da nossa lição. O primeiro é assim, ó: perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Pessoas relutam em perdoar porque imaginam que perdoar significa dizer que está tudo bem. Letícia, como então conviver com este cenário de perdoar,
mas de deixar claro que não está tudo bem. Aquilo que a gente falou inicialmente, o perdão ele é um processo. Eu acho que a gente, dado a situação que é vivida realmente, a gente tem que primeiro saber se a gente realmente quer perdoar aquela pessoa de coração. E se a gente não está pronto daquele momento ali para aquele perdão, então que a gente tenha o nosso tempo realmente ali de casulo, de reflexão, de Senhor, me ajuda a perdoar essa pessoa. E aí depois oferecer o perdão. Acho que é isso que o Juança falou, é um exemplo muito claro e direto disso, sabe? Você sabe que a pessoa falhou com você, você não concorda com aquilo, mas você não a crucifica, né? Você leva ela à reflexão, você leva ela ao arrependimento e ao mesmo tempo, porque assim, o perdão, ele, a maior parte das pessoas não querem dar o perdão porque parece uma coisa muito injusta. Se a gente parar pra pensar, parece algo muito injusto. E não é humano. Poxa, alguém me machucou. Alguém mentiu pra mim. Alguém quebrou a minha confiança. Aí eu vou lá e vou ter que pedir perdão pra essa pessoa? Por favor, né? Pra quê? Ela que errou, ela que tem que chegar. Só que o perdão, ao mesmo tempo em que ele é esse reconhecimento, ele é a acusação da culpa, da situação ali pra aquela pessoa. Então, é levar aquela pessoa, mesmo que eu perdoo, deixar claro que eu não concordo com aquilo, deixar claro que aquilo me machucou, realmente externalizar ali, externar os meus sentimentos para aquela pessoa, entendeu? Sem levar em conta a questão da mágoa, depois ficar se perpetuando, ficar lembrando isso o tempo todo e tudo mais. Então eu acho que vai por esse caminho. Olha, eu acho que foi bem respondido. Que bom. Foi bem respondido esse ponto aí. Temos uma outra frase aqui. É possível perdoar, mas evitar as pessoas e cortar o relacionamento? Eu acho que sim. Não nos diga que ela não nos preencha com a sua sabedoria. Não, eu só acho que, por exemplo, assim, eu vi uma frase, por exemplo, acho que foi do Rodrigo Silva, acho, no podcast que ele foi, e ele falou assim, que é possível você amar alguém sem necessariamente gostar dela. Sim. E aí eu fiquei me perguntando naquilo, como já isso? Como que Parece é possível? contraditório, né? Parece contraditório, entendeu? Porque algumas pessoas têm como se fosse uma escala. Primeiro você gosta, depois você ama. Mas aí ele deu exemplo, falou assim, olha, uma vez eu estava no hospital e aí a mãe de uma moça morreu na hora lá. E aí ela entrou em desespero e tudo mais. E ele falou assim, e mesmo eu não conhecendo a pessoa, mesmo não conhecendo a mãe dela, não sabendo quem ela era, eu tive uma demonstração de amor por ela. Eu cheguei lá com ela e tudo mais, abracei, tentei falar algumas coisas lá e tal. E aí ele falou assim, que é possível você demonstrar amor por alguém mesmo você não gostando dessa pessoa. E isso ficou na minha mente. E eu falei assim, olha, então o amor, ele não está relacionado intimamente apenas com gostar de alguém. Porque é muito fácil dizer que amo vocês aqui, porque vocês são do meu ciclo de amizade, vocês todos aqui fazem parte da minha vida, eu gosto de vocês. Mas talvez seja difícil eu amar alguém que eu não conheça. Demonstrar uma empatia, demonstrar um amor por alguém que eu não tenho laço nenhum, entendeu? Então é possível você perdoar alguém mesmo não se relacionando com ela. Sim, eu acho que essa questão de gostar tem muito mais a ver com a questão da afinidade. Eu gosto de uma pessoa que eu tenho intimidade. A vítima, né, o ofendido, não deve sentir que existe contradição entre perdoar alguém e relatar às autoridades competentes. E aqui a gente entra em um assunto mais profundo, né? Porque a lição da Escola Sabatina, ela nos leva, né, até a Bíblia e nos mostra que o fato de eu perdoar não significa que eu, por exemplo, não vou denunciar uma outra pessoa por um crime. Sim. Aí a pergunta aqui, por que então denunciar ofensas graves? Por que é necessário a gente, em certos casos, né, levar as autoridades, ao conhecimento das autoridades, certos tipos de ofensas, né, ofensas graves? Que é o primeiro ponto, é justamente isso. Denunciar ele, digamos assim, ele acaba prevenindo para que não aconteça de novo. Né? Por exemplo, um pessoal entrou na minha casa e roubou. Ah, mas é o meu primo que seja. Meu primo, você chegou lá em casa, só um exemplo, tá bom? Não, que nem meus primos façam isso, só deixa claro. Meus primos chegou lá em casa e tudo mais, levou meu celular.
Ah, desculpa e tal, te perdoo. Mas vou denunciar. Logo avisando vocês, tá bom? Pode ser amigo como for, colega como for, mas se levou alguma coisa, tipo, denuncia. Certo pelo certo. Pra quê? Pra que isso não perpetue, não vire rotina, porque talvez as pessoas... É que nem filho. Passa a mão na cabeça, depois ele vai fazer de novo. Não, tem que corrigir. Sim. Desencoraja, né, comportamentos criminosos também. É uma questão também até de proteção para a vítima. Porque alguns ciclos, algumas situações ali, por exemplo, de abuso, de agressão física, eu não vou continuar ali naquela situação só porque eu perdoei aquela pessoa. Eu posso perdoar ela e ainda assim denunciar aquilo que ela estava fazendo. Porque o lugar de um criminoso é onde? Na prisão. Então, é importante sim isso aí. Então, eu tenho a decisão nas minhas mãos se eu realmente quero continuar ali com aquela relação ou eu quero realmente cortar os laços com aquela pessoa, mesmo que eu tenha perdoado as atitudes dela. E aqui entra algumas situações que elas são até complicadas, né? Relações familiares até, né? Que às vezes são rompidas por conta de uma ofensa que é muito grave. Quando eu uso esse termo aqui politicamente correto, ofensa grave, eu me refiro ao crime mesmo, né? A violência, o estupro, a agressão, né? O abuso, me refiro a esse tipo de ofensa, né? De ofensas graves. Eu anotei aqui o seguinte, né? Mantém a ordem social, promove a justiça, mas a gente não pode esquecer que a operação mental de perdão, ela precisa acontecer, né? No meu íntimo, no meu interior, eu preciso entender, não, eu perdoo essa pessoa, mas na justiça secular, posso dizer assim, ela vai precisar pagar por seus crimes, né? Para que naquele momento ele seja ali também neutralizado, para que não haja outras vítimas no mesmo sentido. Exatamente. E Deus dá legitimidade às autoridades para que eles venham, né, manifestar justiça. Outra frase aqui. Perdoar uma pessoa não significa que você confia nela ou que o relacionamento voltará a ser como antes. E aí, quando a gente perdoa, a gente deve ou não voltar a confiar naquela pessoa? Eu acho que assim, a questão... Nossa, esse ponto é delicado, mas vamos lá. Alguém fez algo pra mim e me machucou muito, me fez chorar, fez com que eu passasse noites ali, enfim, tanto faz. Eu acredito que existe uma linha muito tênue, muito fininha, sabe? Entre ser bom e ser besta, digamos assim, ser bobo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, ainda que eu perdoe aquela pessoa, depende muito daquilo que ela fez comigo realmente. Acredito que a confiança, uma vez quebrada, é muito difícil de a gente restabelecer. Entendeu? Então, sim, pode ser que... Mas é possível, né? É possível, e na realidade é o ideal de Deus pra gente. Para que a gente realmente junte novamente, una os laços, faça lá assim bonitinho, da amizade, do relacionamento e tudo mais. Isso é o ideal de Deus. Que seus filhos vivam realmente ali em fraternidade. Só que o ser humano, ele é falho, ele é pecaminoso e tem situações em que a gente sempre vai sentir. Né? Então, perdão, pelo menos pra mim, perdão é deixar ir. De que perdão é liberdade realmente. Entendeu? Então, acho que isso aí é... Acho que essa situação também está relacionada com a questão da insegurança que o outro lado vai ter, que ele vai conviver com aquilo. Eu acho que se ele não estiver disposto a, como a Letícia falou, a abrir mão, a soltar mesmo assim, para que a pessoa siga o caminho que ela queira seguir, se ela não conseguir ter esse desprendimento, essa insegurança vai viver sempre no coração delas e ela não vai ter paz dentro da relação. Isso vai afetar os outros relacionamentos dela. Exatamente. A gente vai destrinchar mais pra frente, mas isso é muito grave, de verdade. A questão do perdão, a Bíblia, ela fala muito sobre isso, diversas vezes. E eu entendo que quando a Bíblia ela tem uma repetição daquela ideia, aquilo dali é muito importante. Deus ele faz o perdão como se fosse um mandamento. Como um mandamento. Porque
o perdão ele não fica apenas para a questão da pessoa que está sendo perdoada, mas para aquele que vai perdoar, porque é uma libertação. Entendeu? E às vezes as lições são maiores para quem perdoa do que mesmo para quem está sendo perdoado. Sim. Porque imagina só, né, alguém fala mal de você, isso te traz prejuízo para sua imagem, para sua índole, e aí isso fere você, mas digamos que o caso é resolvido, parou a fofoca, a pessoa conversa com você, desculpa, por favor, foi mal, não sei mais o que, beleza, tá perdoado. Mas imagina só, terminando o culto, aí vão conversar, é rodinha de amigos lá fora, você vê essa pessoa conversando com outras pessoas, e aí, o que vem na tua mente? Tá falando de mim, né? É automático, né? Tá falando de mim. Então, será que o perdão, ele é compatível com a desconfiança? Acredito que não. Perdão mesmo em si, não. Porque Entra naquela tem até falsa, naquela ilusão da gente perdoar isso aí? Eu acredito que entra nessa situação, né, na falsa ilusão. Mas, assim, tem uma frase idiomática, aquela, né, que fala o seguinte: quando Pedro fala de Paulo, Pedro está falando mais de Pedro do que de Paulo. Então, uma vez que eu perdoei aquela pessoa, a gente acertou os pontos direitinho, bonitinho. E depois disso, ela tá falando mal de mim, aquilo tá falando muito mais do caráter dela do que de mim. Da atitude dela do que da pessoa em si. Mas infelizmente talvez a pessoa que está escutando não tem essa sensibilidade ainda, entendeu? Acho que todos nós deveríamos ter essa sensibilidade, que quando alguém chega para trazer uma conversa sobre outra pessoa, a gente pensa, poxa, Será? vai me acrescentar em quê esse assunto? Né? A última vez que eu preguei no JA na igreja, eu falei assim, pessoal, evitem trazer conversa para mim. Assim, eu prefiro às vezes ser o último a saber de uma fofoquinha, de alguma coisinha que esteja acontecendo, do que ser mais um replicador, um ouvinte daquela história. Porque não vai acrescentar nada na minha vida. Então é melhor ficar sem saber, gastar meu neurônio para uma coisa que vai edificar, que vai servir para minha vida. Entendeu? Eu tenho uma resposta formada e formulada com relação a perdoar, a desconfiar ou não. Eu acredito que no sentido, né, igreja, por exemplo, não. A gente não tem essa opção de cortar o relacionamento ali nesse tipo de ambiente. Mas naquele ambiente onde não houve um real arrependimento, aí sim, eu acredito que a gente pode, isso é até como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra aqui. Mas isso é até prudente, né? A gente manter certa distância baseado naquilo. Porque se a pessoa que falou de mim foi perdoada e depois ela está falando de novo, é sinal de que não houve um verdadeiro arrependimento. Né? Já que a gente está falando aqui que existe sim um processo, né, de perdão, e daqui a pouco a gente vai chegar lá, né? Um perdão na prática. E aí eu queria que a gente analisasse a seguinte citação aqui. Como foi que Deus agiu com a gente na hora de nos perdoar? Porque, ok, imagina só se o perdão de Deus fosse que nem o nosso. Beleza, eu te perdoo, mas te quero longe de mim. Nossa. Imagine se o perdão de Deus ele fosse dessa mesma maneira. Ok, vou te perdoar. Mas tu não me tem mais... Pode falar. Uma visão em relação a isso aí, que algumas pessoas, eles acreditam que os protestantes, de modo geral, eles digamos, banalizam o evangelho. Em que sentido eles acham isso? Porque nós pregamos que basta crer em Jesus que você garante a salvação. Não é isso que a gente prega? É isso que a gente prega. Porque, olha, você acreditar em Jesus como seu Salvador, você vai ganhar salvação. Foi justamente o que o ladrão na cruz fez. Mas só que algumas pessoas querem atribuir obras para a salvação. Mas isso é perigoso. Porque nada que eu faça vai pagar o preço da salvação. Entendeu? Então, uma vez eu estava até brincando, uma vez a gente foi ensaiar, era muito quente, estava muito quente na igreja. Aí eu falei assim, eu brinquei, eu falei assim, ó, nessa hora que eu queria que a salvação fosse por obras. aí alguém me corrigiu na hora e disse assim, ó, mas nenhuma obra que a gente fosse fazer seria capaz de pagar o preço que o pecado exige. Isso é a graça.
Então, nessa questão aí do tipo, algumas pessoas eles querem, parece que, como Deus ele tratou a gente, como se eu tivesse que pagar a salvação a Deus, me punindo de alguma forma. Entendeu? Antigamente retrata muito em filmes, não sei se ainda é dessa forma, principalmente na igreja católica, você tem que pagar tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, para poder você ter perdão dos seus pecados. Como se alguma punição que a gente colocasse em nós fosse moeda de troca para a salvação, para o arrependimento. Então Deus ele não olha a gente como alguém capaz de pagar o preço que ele já pagou. Entendeu? Ele era o único, né? E aí nesse ponto aí que o Anderson tocou, a questão do perdão, ele também ser imerecido. Porque vem a seguinte situação. Se a pessoa fosse de confiança, ele não iria necessitar de perdão. Né? Se fosse alguém que a índole é irretocável, ele não precisaria, né, necessariamente ser perdoado, porque ele não cometeu nenhum ato falho. Mas o perdão é exatamente isso. E quando a Letícia falou a respeito de que o perdão ele parece injusto, exatamente porque parece assim que eu estou me humilhando, assim, porque eu estou perdoando uma ofensa que, aos meus olhos, e às vezes não é nem pra gente, às vezes é aos olhos das pessoas. Tu vai perdoar, menina, tu vai aceitar, fez isso tudo contigo. Tu sabe que eu lembro disso? Oséias. A gente lembra da história de Oséias com Gomer. Eu imagino o cara sendo realmente ridicularizado, né, pela sociedade da época. Mas pronto, agora esse homem aí tá louco, o bichinho. A mulher... É o Zé da Bíblia, não é o Zé da guitarra, não, né? Sim, o Zé da Bíblia. E a gente, quando a gente vai ler lá o texto, o capítulo, o livro lá de Oséias, a gente vê e a gente fica, não é possível, isso aqui já é idiotice, né? Mas não, a gente tem que entender que primeiro Oséias ele tem um cunho profético, né? Ele não é nenhum tratado matrimonial, pelo amor de Deus, né? Porque fala sobre o perdão de Deus realmente para com os seus filhos, como o Anso bem falou, sobre a gente não conseguir, não ter recursos, não ter absolutamente nada que possa pagar os nossos pecados, porque Cristo já veio, já fez esse pagamento e louvado seja Deus. E Paulo vai falar, olha, a salvação é pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie disso. Para de chegar no céu e você, não, eu fui lá porque eu me garanti, eu fui bonzinho, eu fiz tal coisa, ajudei os pobres, ajudei o necessitado, por isso eu estou aqui. Não é por isso não. Você está no céu, aqueles que chegarem no céu, estão lá por causa de Jesus. Amém. E quando a gente fala a respeito desse tema, né, de salvação, de perdão, e tudo isso se configura, na verdade, na nossa mente, que é o tema central da lição. E sempre voltado para o relacionamento com as pessoas. Então, quando eu trouxe aqui para a nossa discussão esse fato de que quando a gente perdoa, a gente deve voltar a se relacionar com a pessoa, eu digo que existem casos que sim, né? Depende, né? Não. E outros casos que não. Um dos que não, como eu já falei, quando há ausência de arrependimento. E também quando há situações de risco, Sim, né? O risco de vida. Exatamente. Por exemplo, né? Agressão física. Imagina uma mulher violentada há anos e anos e ela ali pode exercer... na verdade, a gente meio que... A gente não tem opção de não perdoar. A gente precisa perdoar. Mas ali voltar a se relacionar com este homem é perigoso para a vida. É perigoso para a vida. Situação de violência doméstica, agressão sexual, estupro, a exploração. Existem pontos aí que a gente precisa ressaltar nesse sentido de que o exercício do perdão de maneira psicológica interna ele precisa acontecer, né? Mas ali esse relacionamento ele se torna perigoso para a vida e ele não necessariamente ele precisa voltar a acontecer. Exatamente. Concordo em gênero. Em gênero então assim que é verdade. Pergunta para Letícia aqui, ó. Quais são, então, os maiores benefícios do perdão? Você também que é da área da saúde, você pode até explicar os benefícios físicos, né? E uma amante da psicologia também, então. Pra gente, vamos lá. Quem sabe uma futura psicóloga aí. Amém. Inclusive é um dos planos futuros aí. Se Deus Olha quiser, aí. esse ano
os meninos estão, finalmente. Mas sim, esse ano vai sair. Vou começar a cursar psicologia. Mas Amém. vamos lá. Acho que a gente entendendo, quando nós entendemos o cérebro humano, as coisas ficam muito mais claras pra gente. Muito mais fáceis, até. Existe uma parte do nosso cérebro chamada ínsula. E ela é responsável justamente pelo controle de algumas emoções, pela nossa percepção de dor. É o painel de controle do Estresse. Divertidamente. O painel de controle. A percepção de temperatura, até mesmo degustativa também. Então, o rancor, para onde o rancor vai? Ele vai justamente para essa área do nosso cérebro. Né? Então, sentir rancor é algo, a raiva na realidade de sentir esse rancor é algo totalmente involuntário. A ínsula é uma parte do nosso cérebro que a gente não consegue controlar, entendeu? E aí, quando a ínsula é ativada, vários sintomas de ansiedade, depressão, estresse crônico mesmo, os níveis pressóricos da gente, né, a pressão sanguínea sobe muito. Então, quando nós temos raiva de alguém por uma situação ali, quando a gente sente rancor, a gente sente todos esses sintomas também, junto. Todos esses sintomas juntos. O nível de cortisol aumenta absurdamente no nosso corpo. Então, a gente fica muito estressado, a gente fica com muita raiva, a gente fica querendo matar a pessoa e tudo mais. E isso é algo totalmente involuntário. E aí, tá, Letícia, sobre a questão do perdão. Onde que o perdão ele vai se encaixar nisso? Ele vai se encaixar no córtex pré-frontal. Né? No córtex pré-frontal, no lobo lateral, ele vai ficar responsável pela nossa tomada de decisões. Então, o perdão, ele passa por aí. Olha que coisa legal. Né? E outra coisa interessante é que a empatia, ela também passa por esse lobo. Olha, então, o que a gente tira daqui? Que uma pessoa empática, ela tem mais facilidade para perdoar. Pra perdoar. Por quê? O fato de você se colocar ali no lugar de outra pessoa, não justificando a situação e tudo mais. Não é isso. Eu não tô falando pra você, não tô falando pra vocês que a gente precisa entender ali e dar o assino embaixo daquela situação. Não. Até porque a gente já falou aqui que a gente pode perdoar uma pessoa, mas não e acolher essa pessoa mesmo, não aceitando não. Qual é a palavra? Não endossando o que ela tá fazendo, né? Exatamente. Entendeu? Então, sobre essa questão aí, por exemplo, do córtex, né? A pessoa que tem empatia, ela tem mais facilidade realmente para perdoar. Então, olha que coisa bacana. E aí, quais são os benefícios disso tudo, Lisa? Para que tantas informações? Porque quando nós perdoamos, quando nós começamos a fazer essa atividade, esse exercício realmente de perdão, a gente diminui a atividade insular. E aí isso faz o quê? Reduz a ansiedade, reduz depressão. E quando eu falo depressão, eu não tô falando só o ato de você ficar triste. Não. A depressão, ela vai mexer com o seu sono, ela vai mexer com a questão do seu apetite, ela vai mexer com o seu prazer em fazer atividades. Então, tudo isso vai ser reduzido. Perdão libertador. É libertador, Lucas. É libertador. É E, incrível. é a seguinte situação, né? Quando a gente passa por uma certa emoção, quando isso é despejado no nosso cérebro, isso passa por todo o nosso corpo, Todo né? o nosso corpo. Se ali na tua mente ali passa esse sentimento, essa sensação de felicidade, todo o teu corpo tá feliz. Assim, a nível de realmente neurológico mesmo. Uma das células que mais tem receptores celulares são as células neuronais, justamente por conta das sinapses e tudo mais. O segundo grupo de células que mais tem receptores são as do sistema imunológico. Então, os linfócitos, monócitos, basófilos, eosinófilos, todas essas células do sistema imunológico, elas sentem logo após a questão dos neurônios. E aí a gente também fica doente quando a gente não perdoa alguém. A gente, tanto que... Imunidade, nesse caso, cai, né? É incrível como uma coisa realmente é correlacionada. Aí literalmente isso te adoece, né? Literalmente te adoece, literalmente. Inclusive, alguns casos de fibromialgia, que é uma seria? síndrome... O que é a fibromialgia? Tem um comercial, Ora Pronobis, não tô fazendo comercial. A fibromialgia, ela é uma síndrome. O que é uma síndrome, Letícia? É um conjunto de sinais e sintomas, né? E para ser bem resumido mesmo, a fibromialgia é nada mais do que uma dor generalizada no corpo. Lembra que eu falei que
a ínsula, ela é responsável pela nossa percepção de dor. Então, uma pessoa rancorosa, ela sente muito mais dor. Então, se você não perdoa, você vai sentir dores em todo o seu corpo. Resumindo. Além da velhice, você tem que perdoar mais as pessoas. Outra pergunta aqui, ó. Minha reação com relação ao erro do outro revela como eu lido com os meus próprios erros? Eu acredito que sim, sabia? Eu acredito que sim. Porque, na realidade, uma coisa que agora a psicanálise vai chorar as nossas ações na fase adulta tem muito a ver com a nossa criação também na infância, né? Nossa criação. E aí, eu acredito que o perdão, ele é muito necessário no seio familiar. Por quê? Quando nós somos pequenos, até mesmo na nossa fase ali da adolescência, enfim, quando a gente vai vivendo, né, a gente vai passando por várias situações na nossa família que nos traumatiza. Várias situações. E essas situações acabam, infelizmente, nos dando um tipo de referência, sabe? E essas referências vão ser os padrões que a gente vai achar em outras pessoas. E aí, quando aquela pessoa apresenta aquele padrão, a gente já ativa o sinal de alerta, assim. E não sei se você pode confiar nessa pessoa, não. Por quê? Porque o cérebro é viciado em padrões. Porque você faria igual. Você faria igual. Eu vi isso uma vez. Sobre isso que ele está falando, e faz muito sentido. E que muita gente, por exemplo, assim, não confia no outro porque era uma atitude que ele teria. Na mesma situação. Na mesma situação. Também. Entendeu? Eu fiquei pensando assim, quem sabe essa irritação que nós temos quando um outro faz uma determinada situação, tá falando mais sobre nós, talvez, do que sobre o outro, como você falou no início. Perfeito, exatamente. Às vezes, a gente volta à questão lá da ira, da raiva, né? E do rancor também. Às vezes a gente não gosta de uma pessoa, não porque ela fez algo pra gente, mas porque existe algo nela que primeiro a gente não gosta. Primeiro, ou a gente já foi aquilo e realmente odeia aquilo com todas as forças, não quer mais voltar àquele ponto, ou a gente ainda está trabalhando, lutando ou sendo aquilo dali que aquela pessoa está apresentando. Então ela só está espelhando algo pra gente e a gente não gosta muito daquilo. Não gosto de me ver no espelho. E aí nós vamos conhecer aqui... Ela tem uma frasezinha aí, ó. William Shakespeare, ele vai falar que o rancor é justamente o veneno que a gente toma querendo que o outro morra. Realmente. Que ele fala justamente sobre isso. Mas é isso. É justamente isso, essa questão da... Semana passada nós abordamos sobre a ira com Maria Eduarda. E aí eu acho que até acabei citando isso, que a gente acaba bebendo um veneno, desejando que o outro morresse, sendo que talvez o outro não esteja nem ligando pra ti. E tu guardando aquela mágoa. Porque quando a gente perdoa também, a gente meio que abre mão do direito de vingança. Sim. Não é que a Bíblia ela nos dê, né, esse direito de vingança, que a gente não tem esse direito, nem na legislação, né, secular existe o direito de vingança. Se alguém matou, aí pode matar também. Não. Seu John Wick da vida. Não vai fazer igual o Doce Vingança, se ele se vingar, ele vai ser preso. Não tem essa de olho por olho, dente por dente, sangue por sangue. Mas ali, conscientemente, a gente diz, a pessoa fez isso aqui, eu vou perdoar. Mas tem gente que pensa assim, não, mas no momento em que eu tiver a primeira oportunidade de eu passar uma rasteira, de eu fazer algum mal, eu vou... me vingar com a mesma moeda, né? Eu acho que aí que tá essa questão, né? Como a gente reconhecer que esse perdão aconteceu genuinamente, tipo, poxa, eu perdoo, mas não esqueço. Como que a gente sabe, ou pelo menos percebe, né? Se a gente perdoou mesmo ou não. Na opinião de acho que a primeira coisa que a gente tem que ressaltar é que uma vez machucado vai doer, né? Vai doer, tem essa. Então, perdoar, como a gente falou, não significa esquecer. Ou seja, talvez você lembre realmente daquela situação, daquela pessoa, e aquilo te traz novamente aquele sentimento ruim. Para isso que a gente precisa realmente pegar essa dor e entregar para Jesus. Eu acho que também essa questão, acho que até o Sábio colocou aqui, eu acho que se o outro, por exemplo, o Sábio me fez uma ofensa, e eu digo, não, Sábio, eu te perdoo, mas eu ver o Sábio se dando mal, achei que foi bom. Sim, então não perdoou. Imagina só que perdão é esse, meu Deus. Então não perdoou, viu? Você ficou com esse sentimento com a pessoa, entendeu?
Pior que eu imaginei em alguma ocasião desse tipo agora. Que ele deve defender, Você né? torcendo contra mim. Não, Ó, é isso. alguns pontos aqui que a gente pode ressaltar, perdão na prática. Primeiro, dimensão interna. Primeiro, a gente precisa perdoar ali dentro de nós. Aquilo que eu já falei, o perdão psicológico, aquilo que é interno. A gente vai se abster dos sentimentos, mágoas, amarguras. Não significa que não vai doer, né? Pode doer em alguns momentos. Mas não ficar ruminando, né? Aquilo, né? E a gente ter paz interior e também disposição para orar pela pessoa, até para que o arrependimento dela seja sincero. Ore pelo quem Seus persegue, né? inimigos, a lição mesmo traz uma frase muito boa que fala assim que errar é humano, mas perdoar é divino. Perdoar é Uau. divino. Que frase. Aí vem a dimensão que ela é externa, né? Que é a minha atitude para com a pessoa que foi perdoada. Tu não vai fazer nada, não? Não vou fazer. Renunciar à vingança, né? É exatamente isso aí. E restaurar o relacionamento quando possível. Eu não digo assim que a gente já ficou assim de mal, né? Mas eu já tive situações com a Letícia e com o Juanderson que a gente parou de se falar. Por um Por um tempo, né? tempo curto, mas aconteceu. E o relacionamento ele foi restaurado, né? Eu não tava nem lembrando disso. Então significa Eu que eu não ainda estou ressentido? Não, Meu Deus! e eu não lembro nenhum motivo. Revelações. De verdade, eu não lembro nenhum motivo. Sério? que tá- Eu lembro, Eu lembro. eu lembro os motivos, porque Eu lembro nós temos opiniões muito fortes. E quando a nossa opinião ela diverge, Exatamente. né, às vezes, e é até um ponto que a gente precisa perdoar também, né? Não é porque a opinião do outro ela é diferente que ela não seja válida, né? É uma opinião A gente- burra. E- Essa frase aí eu já usei muito. Que pena. Outra coisa é a reparação do dano. Né? A pessoa pode pedir uma reparação dos danos. Olha, Juan, tu quebrou meu violão, tu vai ter que pagar. Eu te perdoo, mas você vai ter que pagar. Outra coisa também, situação de relacionamento, amizade, casamento, namoro, pais, filhos e etc, né? Que para uma convivência, restaurar o relacionamento, é necessário se fazer novos acordos. Olha, eu te Estabelecer limites. condições. Olha, eu te perdoo, mas você vai precisar agir dessa maneira aqui pra gente poder conviver de maneira Não legal. faz mais isso não, né? Isso eu acho interessante porque sempre nós voltamos pro tema central da lição, que é a mudança do pensamento que nós precisamos passar. Isso é no diálogo familiar, no diálogo na amizade, todos os seus vínculos, você tem que jogar o jogo limpo. Assim, olha, mano, é o seguinte, meu limite é até aqui. Olha, mano. Assim, olha, meu limite é até manacinha. aqui e tudo mais, entendeu? Então, esse momento aqui, ó, eu não gostei, me senti ofendido nesse ponto aqui, entendeu? Pode ter sido brincadeira pra ti, mas pra mim não foi, entendeu? Deixa claro. Tocou em um ponto que eu não gostei tanto. Não significa que a gente vai romper nossa amizade aqui, mas tenha um pouco mais de cuidado nesse tipo de coisa, porque pode haver outras pessoas que se sintam ofendidas também. Entendeu? Muito bem. E aí vem também dívidas financeiras. Se eu emprestei um valor para Letícia e ela não me pagou, hipoteticamente, Eu não paguei. Eu ia falar cobrança. eu posso até, beleza, Letícia, eu te perdoo essa dívida, não precisa mais me pagar, mas nunca mais eu vou te emprestar dinheiro. Isso é um perdão. Caloteira. E aí eu venho uma outra coisa aqui, a gente até conversou, né, esses dias aqui, antes da gente vir para o podcast, a respeito de memórias, né, que você até mandou uma mensagem falando assim, olha, eu estou revivendo algumas memórias e estou vendo aqui algumas coisas que eu deixei Reeditando passar. janelas. Isso, né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso, né, reconhecer a realidade psicológica de que memórias elas não são apagadas. Eu acredito que isso realmente vai promover a prudência do ser humano ali, né? É aquilo, a gente vai viver situações em que, infelizmente, vai ser lembrado, entendeu? E é por isso que eu falei que quando a gente lembrar, agora, vamos assim, fundo musical, quando a gente se lembrar de situações muito pesadas, tristes e tudo mais, é realmente pegar essa dor, entrar no teu quarto, se ajoelhar, né, buscar teu pai em secreto, que está em secreto, e entregar essa dor, sabe?
Porque as memórias sempre vão estar lá. Quando eu falo sobre a questão da reedição de memórias, e o Ronson sabe disso porque ele já leu, acho que Augusto Cury, né? E Augusto Cury, que é um psiquiatra renomado, inclusive leiam livros desse cara, desse autor, ele fala sobre as janelas da memória. E existe uma que a gente chama de janela killer, que é justamente isso, né? Fica Memória assassina. É isso mesmo. É uma memória que mata, que vai te matando. E detalhe, essa janela tem um poder especial. Ela pode se ampliar. Então todas as vezes que a gente fica abrindo, o tempo todo aquela lembrança, aquele Neuroplasticidade. sentimento bonito, ela vai expandindo e vai contaminando as janelas boas. Tá? Eu acho que é por isso que eu não lembro do motivo que eu faço essa. Fechou essa janela. Então é delicadinho assim, mas a gente tem que realmente tá ok. Você lembra, tá tudo bem você lembrar, né? Mas levar essa dor a Jesus. E aí vai chegar um ponto, vai chegar esse ponto de que você vai lembrar e não vai sentir tanta dor assim. Entendeu? Você não vai ter o mesmo sentimento. Ok, que aquela pessoa realmente me machucou profundamente, mas eu decidi perdoar e Jesus me ajudou a perdoar essa pessoa. Eu lembro do que ela fez, mas eu não sinto o mesmo sentimento. Acho que eu até comentei com o Saiba essa semana, eu acho, semana passada, alguma coisa do tipo. Assim, eu lembro, mas não machuca. Isso é Mas- ótimo. Significa realmente Eu acho que houve eu perdão. falei Lembro da com- ocasião e lembro do contexto de tudo, todo. mas não machuca. Tanto, não é que não doa, mas não... É estranha a sensação, pessoal. Dói, mas não dói. Eu ia falar isso. Dói, mas porque- não dói. Tem que sentir pra saber. É tipo assim, quando a gente olha pra uma cicatriz, a gente lembra... Lembra da dor que sentiu. da dor que sentiu, lembra o porquê aquela cicatriz tá aqui, mas a cicatriz em si não dói, entendeu? Aí, com relação às memórias, existem alguns aspectos que eles são negativos caso não tenha sido superado, né? Que é ali, você entender que o perdão está incompleto, se houver ressentimento, se houver mágoa, ou até um desejo sutil de vingança. Beleza, eu perdoei, mas se ele tropeçar ali, ia ser tão legal, né? Tipo, assim, Uma coisa delicada. um- Usar essa memória como uma arma de manipulação. manipulação, esse é um ponto, né? O ofendido fica relembrando, né? Sim. Olha, se tu fizer isso, eu vou fazer Vou isso. fazer Porque tu isso. fez isso, eu vou... Não, mas tu lembra quando tu fez isso aqui? É manter as feridas abertas. É essa que é o negócio, sabia? Às vezes eu me enganava do tipo assim, não, perdoei. Mas só que quando alguém vinha fazer uma situação, eu já lembrava de novo do que a pessoa tinha feito anteriormente, entendeu? E aquilo machucava cada vez mais. Meu Deus do céu. Vamos fazer um teste prático aqui. Então, agora pra gente estar chegando já ao final do nosso podcast, nós vamos fazer um teste prático a respeito de que se nós perdoamos ou não. Rapaz. Como saber se houve o perdão? Primeiro eu quero que vocês, e você que está aí em casa, você também pode fazer o mesmo exercício. Pense aí em uma situação onde você precisou perdoar alguém. Assim, uma situação séria mesmo, tá? Ela Eu não vou falar ela até não, tá? respirou fundo aqui. Mas eu vou ter que falar. Não, só pensa, tá? Eu não vou também... A gente também não vai entregar tudo, né? Lembra aí de uma situação em que você precisou perdoar, foi uma coisa bem pesada mesmo. Lembrou? Pensou aí? Ok. Você tem pensamentos recorrentes sobre esse assunto, sobre essa situação? Ou você só lembrou agora porque eu insisti para que vocês lembrassem? Não mais, graças a Deus. Outra coisa, se essa pessoa se der mal, você vai se alegrar com o mal dessa pessoa? Não. Posso pensar mais um pouco? Não, vou lembrar não. Vou melhor, não vou me alegrar com isso não. Outra coisa, você tem prazer em relembrar da dor? E aí eu vou me explicar aqui um pouco, porque tem gente que ele sente prazer em ser vítima daquela ofensa. Não, porque a pessoa... É verdade. Ai, é porque eu fui traído, mas eu perdoei, né? É uma pessoa que ela gosta de sentir aquela dor, por exemplo. Não, eu gosto de rir coitadinho, da reação que eu tive. Sim, mas que pateta eu fui. Então vamos lá. Quais são conseguiram fazer esse exercício aí? Você que está em casa também, você fez esse exercício? Se todas as suas respostas, né, foram negativas às perguntas que eu fiz, então você perdoou. Perdoou. Então, Amém, obrigado. seu perdão ele foi
ele foi verdadeiro, Foi posso dizer genuíno, assim. Aí a pergunta que a gente faz é, devo ficar preocupada? Quais são manifestações práticas de que não houve perdão? Aquilo, né? Desejar o mal do outro, é, se alegrar com o fracasso dele ou com algo relacionado a isso. Indiferença. Indiferença. Tratamento de frieza mesmo, assim. Tá, ok, eu perdoei fulano e tal, mas aí eu passo na igreja e eu não dou um bom dia pra pessoa, entendeu? Se a pessoa tá falando lá na frente e tal, eu também sou... Ai, meu Deus do céu, que a pessoa tá lá. Eu não perdoo essa pessoa. Eu não perdoo essa pessoa. Aí mesmo que seja a maior verdade do mundo, mas aí só porque tá sendo dito pelo fulano, aquela pelo pessoa. ciclano, você já não quer ouvir. Isso é muito interessante isso que você falou, porque no último sermão que eu fiz eu até falei isso, que às vezes alguém está pregando, está cantando e a mensagem é maravilhosa, mas você não toma para si Porque foi o Porque fulano. aquela porque foi a pessoa pessoa que fala na que falou, E porque eu já foi ouvi isso. Sério, eu já ouvi isso. E recente, inclusive. Eu não consigo prestar atenção na pregação porque é fulano que está que está falando. pregando, né? E a gente tem que entender que a nossa, como é que eu posso dizer, o nosso compromisso não é com a palavra da pessoa, mas é com a palavra do próprio Deus. Pergunta aqui para vocês, de que forma podemos vencer essa inclinação de não perdoar? Como a gente pode vencer a vontade de não perdoar? Primeiro ponto que eu acho é que a gente, por ser cristão, tem que seguir o exemplo daquele que realmente fundou o cristianismo, que é Jesus. Pensa em Jesus antes da crucificação ali na Santa Ceia. Ele sabia, por exemplo, que Judas iria traí-lo. Aí Judas, desgraçado, chegou lá com ele, deu um beijo nele, né, e o traiu. Mas mesmo assim, Jesus o perdoou. Você teria coragem de perdoar? E o perdão estava disponível para ele, né? Tava assim. Só que ele, assim como o servo, ele não se sentiu perdoado. Eu acho que um ponto também é reconhecer que eu também sou falho. É uma boa. Reconhecer que esse mano, fulano errou, mas como Paulo fala assim, entre os pecadores eu sou o pior. 1 Timóteo 1,15, né? Fala, né? Eu sou o pior Dos de quais todos. eu sou o principal. Eu sou Sim. o principal. Assim, se o fulano fez isso aqui, mas eu sou pior que ele. Se fosse eu também era. Se você eu também Você erro. também. É aquela famosa situação lá do Adão, né? Se fosse você comeria do fruto também, né? Também. Também teria acontecido. E eu sempre gosto de utilizar isso aqui para qualquer situação que a gente viva, é a gente orar de maneira específica. É dizer, Senhor, perdoa os nossos Todos os pecados. nossos pecados. Não é a gente orar de maneira específica mesmo. Perdoa meus pecados. Porque eu fiz isso, porque eu sou assim, porque eu magoei fulano, porque eu agi dessa forma com essa outra pessoa aqui. Então, um dos pontos que eu vejo assim, pessoalmente, e eu compartilho com vocês, é a oração específica, por situações específicas. Acho que aquilo que a gente falou logo no início, que é também de sentar com a pessoa e jogar o jogo aberto. Assim, mano, é o seguinte, meu problema pessoal que eu tenho contigo é esse aqui. Você também tem o direito de falar o que eu te feri, em que eu te feri. Fala, vamos ser abertos aqui. Olha, eu não gosto de você por causa disso, talvez isso aqui não esteja de acordo. Aí ele vai falar, mas você também teve aquela vez também. Deixar o jogo claro, entendeu? Entendi. E um outro ponto é identificar suas próprias emoções. Como é que você se sente relacionado àquela situação? Para que você não dê até um perdão, como a gente falou, incompleto, ou um perdão onde você está se iludindo. É você reconhecer o que você está sentindo realmente a respeito daquela situação que te magoou. Você vai perdoar e vai ficar remoendo depois, vai querer se vingar, ou você realmente vai ceder, como até a Letícia falou, né? Você vai deixar aí, né? Você vai deixar para lá, posso dizer assim. É a gente fazer uma avaliação própria e a gente se comprometer com isso. E a lição fala também, né, sobre persistência, né? Porque todos nós recebemos o amor imerecido de Deus. Exatamente. Eu toco no ponto aqui de quando a gente tiver essa dificuldade de perdoar, lembrar que os nossos pecados são muito maiores e que Deus nos perdoa mesmo assim, sabe? E assim, só pra parar pra pensar realmente, assim, meio de chorar. Se o fulano fez isso aqui comigo, eu tô com muita raiva do fulano, mas eu sei que eu preciso perdoá-lo. E eu não conceder o perdão por algo tão simples, digamos assim,
E o Senhor me perdoa todo dia. Todo dia. E eu sou Gomer. Porque eu tenho uma inclinação muito grande ao pecado. Eu me sinto mais Gomer do que Oséias na busca, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a história ali, voltando, a gente é uma família estabelecida. Mesmo assim, ela voltou para a vida de pecado que ela tinha, entendeu? Então, às vezes, a gente faz isso. A gente tem uma inclinação muito grande ao pecado, a gente volta àquele mesmo ponto aí, a gente chega para Deus e fala assim, por favor, me perdoa. Eu já cheguei a esse ponto de ficar envergonhada, de parar de orar por um tempo, porque eu não aguentava mais pedir perdão pelo mesmo pecado. De verdade. É aqueles textos que nos pegam, né? A oração do ímpio, ela é abominável. A gente se sente isso. E foi até no episódio com o saudoso Jair, onde ele fala isso. Que muita gente não é perdoada porque ele mesmo ele não se perdoa. E ele não se sente salvo porque ele acha que ele não merece salvação. E realmente não merece, né? Mas a gente é salvo em Cristo e não por nossas próprias forças, nossos méritos. Sim. E a gente tá no final. E gostaria que cada um fizesse aí o seu aparato final, sua conclusão aí a respeito do tema que a gente abordou aqui. Primeiro, Juandos. Então pronto. Primeiro, o perdão, ele é divino. E a gente só consegue dar o perdão genuíno quando nós entendemos que nós somos falhos, nós somos pecadores. Quando nós temos que pedir a Deus, Senhor, nos perdoa porque eu estou perdoando o meu próximo. A gente entender que a gente é um dos principais pecadores que existem, que a gente tenha misericórdia e empatia pela outra pessoa também. Então o perdão, ele acaba deixando a gente mais parecido com Jesus. Então experimente o perdão, experimente você se perdoar, como a gente acabou de colocar aqui, dar o perdão para outra pessoa, porque isso é libertador. Tem uma vida com leveza, tem uma vida mais parecida com a de Jesus. Amém. 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 Deixa aí. Acho que perdão é isso. Deixa aí. Essa mágoa, essa situação toda que acontece aí dentro de você só vai fazer mal a você realmente. A gente falou aqui sobre a ínsula, sobre o córtex pré-frontal e tudo mais. E uma das coisas importantes também de ressaltar é que o perdão, ele é um aprendizado constante, emocional. Sabe? Quando a gente aprende, por exemplo, alguma coisa, seja dirigir moto, por exemplo. Eu sei que eu tenho que passar marcha, eu sei aonde eu tenho que dar sinal, eu sei onde eu tenho que frear. Assim também acontece quando a gente aprende a perdoar. A gente consegue ali se conduzir por entre as pessoas e por entre as situações. Eu sei que aquela pessoa é sensível para aquilo dali. Eu sei que aqui eu vou ter que frear um pouquinho. Eu sei que aqui eu vou ter que maneirar em algumas palavras. Então, quando eu aprendo a perdoar, quando eu aprendo a me conduzir, a dirigir, as pessoas elas não têm tanto acesso assim a mim. E aí acontece o que o Márcio está falando. A gente vive uma vida mais leve, mais feliz mesmo, sabe? Então a gente tira, sabe? Se você acha realmente que perdoar só vai beneficiar a outra pessoa, a gente está aqui para dizer que o maior beneficiado de oferecer perdão é você. É você que vai tirar todo esse peso que existe, sabe, sobre você. É você que vai parar de não querer ir nos lugares porque fulano vai estar lá. É você, por exemplo, que não vai deixar uma oportunidade de emprego passar porque uma pessoa que você não gosta trabalha naquela empresa. Porque a falta de perdão também, ela estagna a gente na vida. Você não consegue ser uma pessoa de sucesso. E quando eu falo sucesso, não é apenas ser bem-sucedido, no sentido de ter muito dinheiro, evidência social, esse tipo de coisa. Não. É o sucesso de ser um ser humano melhor mesmo. De ser um ser humano melhor. Porque quando a gente perdoa, quando a gente faz esse exercício de perdoar, né, a gente se torna uma pessoa mais leve, uma pessoa mais feliz realmente. Então, perdoe. E eu finalizo aqui também, né,
essas duas mentes brilhantes, onde o aprendizado foi enriquecedor para nós. A gente entender que o perdão, ele é algo sobrenatural. Ele não é natural nosso, não é natural de nós. Então, para que se isso é sobrenatural, a gente precisa estar apegado ao sobrenatural divino, ao sobrenatural de Deus. É Ele quem vai nos possibilitar a gente viver essa possibilidade de perdoar, porque nós já fomos também igualmente perdoados. É o agir de Deus em nós, para que Deus trabalhe no nosso coração e para que nós venhamos nos aperfeiçoar e nos assemelhar a esse caráter divino, né? Que é realmente ser um Deus perdoador, né? É da vontade do Senhor que nós venhamos sentir esse ambiente celestial de antegosto aqui na terra, aquilo que nós iremos viver no céu e na eternidade. Então, para isso a gente precisa começar a se acostumar com esse ambiente de harmonia. Isso aí. Sejamos agentes aí, né, de restauração mesmo, de laços, de famílias até. Amém. Amém. Vamos cantar? Com vocês, Letícia na voz. Eu sei de um lugar lindo país, onde as cores não posso contar, pois nunca terão fim. Eu sei de um lugar onde as notas não têm valor, pois a pauta não pode conter o mais puro louvor. Que eu sigo imaginando o céu, mas onde estará meu coração? Com Cristo firme e fiel, olhado entre o sim e o não. Hoje, mais do que tudo, preciso me entregar a Ti. Hoje, mais do que tudo, preciso viver pra servir a Ti, pois logo irá chegar aquele que me fez melhor, e nada vai nos separar, nem mesmo meu interior. O tempo passou, o dia já vai raiar. O pecado a me embalar, não me deixa voltar. O dia chegou, não quero mais esperar. Lá no céu com Jesus quero andar, cantando amor. Eu sigo imaginando o céu, mas onde estará meu coração? Com Cristo firme e fiel, olhado entre o sim e o não. Hoje, mais do que tudo, preciso me entregar a Ti. Hoje, mais do que tudo, preciso viver pra servir
Vamos orar? Então ora nosso convidado. Todo convidado tá orando. Oremos. Amantíssimo, amado Deus, Pai que está nas mais alturas, dos mais altos céus. Os teus filhos estão aqui e estamos felizes, Senhor, por ter abrido a tua palavra e aprendido um pouquinho mais sobre o perdão, Senhor. Nós te pedimos, nós te suplicamos, meu bom Jesus, para que o Senhor possa realmente vir habitar na gente e que o teu pensamento seja o nosso pensamento, a tua vontade seja a nossa vontade. Pai Celestial, tira todo o rancor, toda a dúvida, todo o ódio, todo o sentimento ruim que existe na gente e nos ajude a ser mais compassivos, mais bondosos, mais generosos. Por favor, Jesus, por favor, ensina-nos a ser mais empáticos, a entender outras pessoas, ensina-nos a ouvir, a ter realmente uma escuta ativa. Nos ajude a sermos agentes de paz nessa terra. Pai Celestial, perdoa todos os nossos pecados e nos ajude a permanecer do teu lado todos os dias. É o que eu te peço, em nome do teu Filho.